No programa de hoje a gente vai trazer um tema muito polêmico que precisa de esclarecimento. O que é mais saudável? O que o Criador planejou para você? Comer a cada 3 horas ou fazer 3 refeições ao dia? A gente vai ter que pensar um pouquinho nesse assunto porque faz muita diferença para a sua saúde. Muito se diz que comer de 3 em 3 horas, o grande argumento é comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo e a gente pode perder peso mais rápido. É um mito também essa afirmação? Totalmente, né? A gente sabe que acelerar o metabolismo não tem nada a ver com o número de refeições que você faz. Apesar de que o processo da digestão, ele demande uma quantidade de energia grande para que seja realizado. Mas teve uma pesquisa muito bem conduzida, onde eles dividiram o grupo de participantes em 2 e um grupo comeu uma quantidade de calorias dividida em 6 vezes ao dia. O outro grupo comeu a mesma quantidade dividida em 3 vezes. Isso era a quantidade ideal para a manutenção do peso. E se a proposta de acelerar o metabolismo fosse uma realidade, o grupo que comeu fracionado em 6 vezes teria emagrecido. E no final os 2 grupos não apresentaram diferença ali entre o peso, mas os pesquisadores relataram de que o grupo que comia 6 vezes apresentou um desgaste maior dos órgãos, provavelmente em virtude do número de refeições. Por que então que se diz, porque é tão difundido que comer de 3 em 3 horas é o ideal e é o que o corpo realmente precisa? Bom, na verdade, Teru, se a gente fosse rasgar o verbo, como dizem, né, isso tudo veio da indústria de alimentos. Em virtude da mudança da composição do alimento, da qualidade do alimento, gerou-se uma necessidade de comer em intervalos curtos. Se você tiver uma alimentação bem planejada, usando os alimentos integrais, muitas frutas e verduras que são fontes de fibra, não haverá necessidade de comer nos intervalos. Agora, se você continuar insistindo em comer os alimentos refinados, aí você vai sentir sim a necessidade e você vai dizer, eu não consigo, e não consegue mesmo. Não é porque você está comendo errado, mas é porque você está comendo alimentos errados, né? A quantidade às vezes é correta, a distribuição ali de calorias está correta, só que o alimento errado não é compatível com comer somente 3 vezes. Vamos falar um pouquinho então sobre os prejuízos que acontecem para a nossa saúde com a alimentação de 3 em 3 horas. O primeiro prejuízo que eu destacaria seria a questão da sobrecarga de trabalho ao pâncreas. Porque quando você mastiga o alimento, você libera saliva. E nós temos 3 glândulas salivares. Tem a sublingual, que fica bem embaixo da língua, a submandibular, nessa região aqui, e também tem a parótida, que se você colocar um traço aqui assim, ela vai ficar nessa região aqui. E a parótida é a responsável por produzir enzima para a digestão do alimento. Quando nós comemos nos horários regulares, nos momentos corretos, você tem a saliva rica em enzima. Mas em intervalos curtos, não deu tempo de você repor a saliva. E aí você não tem a amilase salivar, o que vai gerar uma sobrecarga de 40% de trabalho ao pâncreas, te favorecendo a se tornar um diabético no futuro. Esse seria o primeiro ponto que eu destacaria. Tem outros além desse daí. Qual seria o ideal? Existem locais, regiões do mundo que são preconizadas apenas 2 refeições ao dia. A maioria come-se 3 vezes ao dia. Mas muito se fala, as grandes revistas de saúde têm falado realmente em alimentação a cada 3 horas. O que seria o ideal? Na verdade, Teru, esse 3 a 3 horas já caiu, né, por terra, já está fora de moda também. Por quê? A indústria tem mexido cada vez mais no alimento e o índice glicêmico, que é a velocidade com que leva para o açúcar do alimento entrar na corrente sanguínea, tem aumentado cada vez mais. E isso tem feito, então, com que o tempo de saciedade máximo seja de 2 horas. Então, hoje, o programa de alimentação, preconizado aí por uma boa parte dos nutricionistas, não querendo dizer que isso seja o ideal, tem sido o seguinte: comer às 7 da manhã, 9 da manhã e 11 da manhã.
1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite e 9 da noite, o que daria aí 8 refeições ao dia. Uau. O ideal é você fazer o menor número de refeições possíveis, entre 2 e 3, né? 3 seria o limite máximo. Por quê? Porque leva-se um tempo para você ter o esvaziamento gástrico. E se você não respeitar o esvaziamento gástrico, vem um segundo problema recorrente, que chama-se refluxo gastroesofágico. Quanta coisa, hein? É a volta do ácido para o esôfago e isso é terrível e tem sido reclamação constante na clínica. Resultado de se comer mais vezes do que o necessário. Gera fermentação e aí você tem mais produção de ácido e ele volta para o esôfago. O Dr. Ricardo está dizendo aqui, gente, que menos refeições é o ideal. Eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, quanto menos refeições, menor a produção do cortisol, que é um hormônio que produz gordura enquanto a gente dorme, no músculo, né, enquanto a gente dorme. Esse seria talvez um dos benefícios, um dos grandes benefícios de não se comer muitas vezes ao dia? Então, Teiro, quando a gente pensa no cortisol, ele é um grande vilão da saúde, talvez o maior vilão. E o cortisol, ele é um hormônio que desencadeia a fome. Então, quando você come uma alimentação inadequada, de absorção rápida do carboidrato, vai te gerar fome nos intervalos. E quem desencadeia essa fome é o cortisol, que aumenta a produção do glucagon, que é o hormônio que faz o papel contrário da insulina. Então, quanto menos vezes você comer, menos vai ser a sua produção de cortisol. E o cortisol realmente ele produz gordura enquanto você dorme. Então não é uma boa opção. E o problema não é só produzir gordura, é que ele produz gordura queimando músculo. Então você usa o músculo como matéria-prima para produzir gordura. O que eu vou dizer agora é um mito. É um mito muito discutido sobre o modo de se comer. Todos acham que o modo da gente comer é de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, e você tem que ter 7, 8 refeições no dia. Eu cuido de atletas também, mas depois eu vou entrar na parte de atleta. Eu não vou ser muito específico não, porque eu já abordo isso nos meus vídeos ao vivo, que é toda segunda-feira às 10 horas. Mas vamos lá. O modo em que a gente come hoje, eu vou dizer que vocês estão comendo errado. Primeiro que vocês comem muito carboidrato. Uma quantidade de carboidrato absurda. Vocês têm na cabeça que gordura engorda. Principalmente a gordura saturada, coitada. Porque papagaio, periquito... Papagaio come milho e periquito leva fama, né? Acho que essa é a frase. E colocaram a culpa toda na gordura saturada. Que é a sua famosa banha de porco, que é seu bacon, ou todas as gorduras saturadas que você imagina. E aí vocês começaram a usar o óleo de cozinha, o óleo de soja. Quanto mais tempo em jejum você fica, mais você regula todo o seu metabolismo, menor seus níveis de insulina, menor os níveis de glicose, menor os níveis de hemoglobina glicada e com isso menor sua inflamação. O nível de hemoglobina glicada tem que estar por volta de 5, 5,5, que são os níveis normais e saudáveis. Abaixo disso tem mais índice de morte, de mortalidade, e acima disso começa a subir o índice de mortalidade. É o caso do diabético, que tem uma hemoglobina glicada muito elevada, né, e todos eles desenvolvem várias doenças metabólicas horríveis. Então, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A gordura não engorda. Não é porque você está ganhando gordura que está vindo da gordura que você comeu. O que está te gerando gordura são os carboidratos em excesso que vocês comem, principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico, disparando os níveis de insulina e causando anabolismo e adipogênese. Então, é um mito isso de comer de 3 em 3 horas. Se você quer ser saudável, coma menos. Coma menos, nem que você coma uma quantidade de refeição maior quando você for comer.
mas você ficando em jejum mais tempo, o seu cérebro é menos desgastado. O jejum, ele aumenta o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso aumenta a capacidade de um neurônio comunicar com outro e a plasticidade neuronal. E eu queria que esse vídeo fosse compartilhado. E todas as vezes que um nutricionista ou algum profissional de qualquer área virar para você e falar que você deve comer de 3 em 3 horas, diga a ele que ele está errado, porque isso é ultrapassado. Quanto mais tempo sem comer, mais você queima calorias, maior os níveis de testosterona, maior os níveis de glucagon, maior os níveis de cortisol, níveis aumentados de forma normal, não é níveis aumentados de forma anormal. Seu cortisol não vai aumentar ao ponto de você ter um catabolismo catastrófico. Todos os hormônios que eu estou falando são hormônios lipolíticos. Maiores níveis de noradrenalina e maior nível de GH. Todos esses 5, eles são ativados e aumentados durante o jejum. E com isso, você consegue perceber que você vai começar a ter mais controle no seu corpo. Você consegue controlar mais até sua raiva, suas emoções. Em pessoas que tem estudos comprovando em pessoas que passam mais tempo em jejum, são pessoas mais tranquilas, pessoas com uma sociabilidade melhor. Vocês estão autorizados a falarem dentro de um consultório e citar o meu nome. E se ele duvidar, você pode mandar o seu nutricionista, ou o seu nutrólogo, ou o seu médico endocrinologista a vir debater comigo. E eu quero que ele prove para mim, em artigos, em que comer de 3 em 3 horas é mais saudável do que ficar em jejum por 16 horas. E outra coisa, é a vantagem também do tempo, Tem muita gente aí que, por causa da dieta que o nutricionista passou de 3 em 3 horas, ele fica levando marmita para tudo que é lado. Aquele trabalho todo de tem que comer, às vezes precisando comer de novo, nem fome sente e já tem que comer de novo. Isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe, eu queria dar esse alerta aí para vocês. Iniciem um jejum intermitente, fiquem nele por um tempo. Façam seus exames. Diminua a quantidade de carboidrato de vocês pela metade. E vocês vão ver que a vida suas vão mudar. Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom, saúde, 110% a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa história que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Na história da humanidade, não existe nenhum período, a não ser esse período agora, atual, presente, em que as pessoas têm essa recomendação e a possibilidade de comer a cada 3 horas. A nossa biologia, ela precisa de um valor nutricional por um período de 24 horas. Então, independente de você fazer 10 refeições, ou se você fizer uma refeição, o que vale é o valor nutricional desses alimentos perante 24 horas. Então, se tem valor nutricional suficiente para te manter, para manter os seus órgãos funcionando, se tem os 90 nutrientes essenciais ali distribuídos em uma refeição, com certeza o seu processo digestivo só vai
agradecer. Tá? Você vai ter um processo digestivo muito melhor do que quem faz 7, 8, 9, 10 refeições por dia, 5, 6. Se você faz uma refeição e ali tem o valor nutricional para te manter durante 24 horas, com certeza você vai ter uma vantagem do que as pessoas que fazem mais refeições. É que a gente ficou num estado de dormência tão grande que agora a gente precisa comer a cada 3 horas para que o nosso metabolismo, que é um metabolismo preguiçoso, acostumado com açúcar, com amidos, com glutamato monossódico, com proteína animal cheia de toxinas, fique preguiçoso. Aí o que a indústria faz? Ela que está com muita vontade de não vender, ela que não vende nada, né? A indústria que não quer te escravizar. O que ela faz? Ela fala assim, não, mas você precisa comer a cada 3 horas para que o seu metabolismo trabalhe de forma diferente. Ao invés de te ensinar que determinados alimentos não te servem, como os amidos, como o milho, como o trigo, como a soja, como o leite e derivados, como proteína animal, né, como açúcar. Ao invés de te mostrar que esses são os grandes vilões que colocaram seu metabolismo num estado de dormência, não. O que a indústria faz? Ela começa a fracionar isso. Isso foi uma grande jogada da indústria da suplementação para começar a te vender suplementos vitamínicos, barrinhas disso, barrinhas daquilo, shake disso, shake daquilo, e fala assim, você não tem tempo, você tem que comer de 3 em 3 horas, então naquele período você vai lá e toma seu suplemento proteico, ou toma lá seu complexo de vitaminas, né, polivitamínico, que de verdade mesmo, valor nutricional, e nada é a mesma coisa. Nessa suplementação só vai te inflamar, te deixar inchado, te deixar ressecado. Então, é interessante comermos a cada 3 horas para se desvencilhar dessa preguiça toda? Sim, mas é interessante comer o quê? Frutas, saladas, sucos, alimentos germinados, grãos, alimentos vivos e crus, de modo geral, do reino vegetal. Isso é o interessante você comer. E com o passar do tempo, você vai sentindo, você vai vendo que passar períodos sem comer é algo natural do ser humano. Mas numa sociedade onde 60% das pessoas estão caminhando para o diabetes, com certeza um período sem alimento é um crime, né? É só, eu vou morrer, eu vou passar mal. Então entenda uma coisa, se você não passa 4 ou 5 horas sem se alimentar e se sente mal nesse período, se isso acontece com você, você já tem diabetes aí dentro de você. A medicina só não diagnosticou, mas você já está com diabetes, bagunçando a sua vida. Porque a gente é para passar períodos sem se alimentar, períodos longos, inclusive dias sem comer e sem ter essa necessidade de ter que comer um açúcar rápido, uma farinha. Essa necessidade, quem tem, não são nossas células, e sim vermes, fungos e parasitas que vivem dentro da gente. Muda a alimentação, que acaba essa necessidade de comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas. Isso é bastante polêmico. Do mundo. Por quê? Ensinar isso primeiro. Você que está me assistindo agora, é um nutricionista, um médico, um nutrólogo, né? Pode me discordar de mim, me perdoa, eu não quero ferir o teu conhecimento, nem dizer que eu sei mais que você. Comer de 3 em 3 horas, ele tem um benefício, que é acelerar o metabolismo. Isso, cientificamente comprovado, aumentou o metabolismo, vai queimar mais energia, mais nutriente vai embora e eu vou emagrecer.
Ok? Gordura vai embora, eu vou emagrecer, porque realmente vai acelerar o metabolismo. Eu não conheci o cara, até queria conhecer, se estiver vivo ainda, tu me liga, eu não conheço a pessoa que inventou essa teoria. Já pesquisei na internet, livro científico, nunca achei o cara, eu queria achar o cara para perguntar onde é que ele tirou isso. Né? Eu queria saber realmente essa questão. Agora pensa comigo, agora vamos pensar o raciocínio. Mas não é para comer menos mais vezes? Pensa comigo. Primeiro ponto, vamos pensar no fato aqui. Quem come direto é obeso. Pensa comigo. Tá. Eu nunca vi uma pessoa que come pouco ser obesa. Não existe. Eu nunca vi. Ela come muito. Entendeu? Então, primeiro, comer direto já é uma coisa. Tá. Segundo ponto, nunca eu vou comer uma maçã de 3 em 3 horas. Me perdoa, olha aqui no meu, vou até tirar o óculos. Tu vai comer um assado, um pastel, é ou não é? Ah, para. Eu sei que eu sou ser humano. Primeiro ponto, entendeu? Segundo ponto, que agora é física. Tu pegar o teu carro e daqui a São Paulo, só botando gasolina, sem trocar o óleo, 5 vezes vai explodir. Vai explodir o teu carro, porque o desgaste é maior. Segundo ponto, que é importantíssimo. Para te poder comer o dia inteirinho, tu tem que produzir bile o dia inteiro, suco pancreático o dia inteirinho, ácido clorídrico o dia inteirinho. O dia inteirinho. Outro grande problema, quando tu começa a digestão, 70% do sangue do teu cérebro desce para o estômago por causa da digestão. Vive sonolento, cansado, esgotado, depressivo. Lógico, não consegue nem pensar, pois está comendo o dia inteiro. E outra coisa, o nível de comida que tu come, que a maioria é droga, então tu vai comer o dia inteiro. Eu queria conhecer a pessoa, me liga, depois eu vou dar meu telefone. Eu quero conhecer essa pessoa porque eu não conheço esse médico que descobriu que de comer 3 em 3 horas. A Organização Mundial de Saúde, ela proíbe isso. Pode entrar no site deles, não pode comer. Então esses pontos que eu fui estudando e vendo que não era maldade. Tá, então como é que a gente tem que se alimentar? 3 vezes por dia. Agora não vamos fanatizar, me deu uma fome 4 da tarde. Não vou comer nunca mais. Não é isso aí também. Mas a média é comer 3 vezes por dia. Porque o teu estômago precisa de 4 horas para descanso. Tu entendeu, cara? Tudo tem que ter um descanso. Eu tenho que deixar ele terminar de digerir uma coisa para comer a outra. É, lógico, tá? E vou falar agora, eu gosto de tirar óculos às vezes porque o negócio é violento. Kari, a Beyoncé, cantora famosíssima, um dos sonhos dela quebrou o paradigma. A mulher é ela é maravilhosa. Come 3 vezes por dia, ele quebrou o paradigma de comer 3 vezes por dia. Tá, mas aí é novo, né? É 4 anos isso aí, né? Tá, mas olha só, vamos supor que eu comia às 8 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde, ou às 5, que seja. Pode perguntar. E depois eu não... Como é que eu vou... Das 5 horas da tarde até o outro dia às 8 horas da manhã sem nada dentro do meu estômago? Claro, não porque tem tu come um arroz ácido. branco que não tem nutriente nenhum. Pega meio quilo de arroz integral, duvido comer numa semana. Pega um prato de arroz integral, não come, é pesado. Pega um pão de massa sovada e come, não come nunca. Enche, vai comer um pão d'água aqui, tem que comer 10 pão para encher a barriga. Entendeu? É verdade, é ou não é? Entendeu? Os monges, os unzas, né? Eles sobem o Himalaia de a pé. E os caras têm que, os alpinistas têm que ser preparados para subir aquilo lá. Sim, claro. Eles comem uma cambuquinha desse tamanho de arroz integral com um sal do Himalaia. Tem coisa chique É aí. de verdade, de verdadeira que o sal do Himalaia é bom? Claro, porque é o único sal que ele não é poluído. O melhor sal do mundo é o do Himalaia, mas o segundo é o flor de sal que tem aqui no Nordeste. Só que o mar tá tudo sujo, né? E lá não, lá é puro. Então tu entendeu? Então é fato contra fato, não tem argumento. Eu posso dar a maior teoria do mundo, entendeu? Só que a pessoa que come direto vai engordar. Quer que eu te fale uma coisa? As pessoas culpam muito a tireoide por engordar. Eu tô com a minha tireoide desregulada. Pô, a pessoa tá com colheroide, entendeu? Se ela come, é pratoide, entendeu? Se ela come mesmo, não come, é verdade. A gente não sabe o que come, cara. A gente não sabe. A gente não tem essa noção. Tu lembra o que tu comeu faz 6 dias atrás? Nem lembra, não lembra mais nada, a gente esquece as coisas. Hoje a gente devia tirar foto do que come, gente. Pra tu olhar assim, meu Deus, já comi tudo isso. Isso, mas a gente não faz. E por isso, não fanatiza, não cria Tá. nunca mais vou comer fora do horário. Não, claro, seria melhor, entendeu? Mas também não fanatiza. Agora, criar uma lei, um pensamento que é saudável, comer de 3 em 3 horas, por favor, né? Tu tá estragando a saúde das pessoas, querido. Você precisa estudar, rever com carinho, entende? Pede para Deus te ajudar, porque esse conhecimento da nossa vida, a gente não pode passar um conhecimento que a gente tem dúvida.
uma bomba agora. Comer de 3 em 3 horas engorda? Que história é essa, Dr. Leonardo Rigatti? Tudo bem, querido? Tudo bem, Lu. A última vez que você veio aqui, você deixou essa dúvida no ar, né, pra gente. É verdade. E daí a gente falou assim, não, vamos trazer o Dr. Leonardo de novo, porque a gente quer entender. A vida toda a gente escuta os nutricionistas falando e a maioria dos médicos dizendo que comer a cada 3 horas acelera o metabolismo, faz com que o nosso corpo processe de forma mais rápida os alimentos. E para quem quer perder peso, isso é interessante. Aí você veio aqui e falou assim que, calma, não é bem assim, que existem estudos de gordinhos que não estão comendo a cada 3 horas, estão ficando um período de tempo grande sem comer e estão emagrecendo. Então a gente quer saber agora, o que é verdade aí? É isso mesmo. Boa tarde, primeiro. Boa Agradeço tarde, novamente o convite. Obrigada. Só que essa questão da obrigatoriedade de se comer em 3 horas, que se acreditava ser muito importante, hoje em dia viu que não. É mesmo? Viu que não. Desde quando tá isso? Nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, já tem se estudado bastante isso. Na verdade, começou a se ver que o jejum produz efeitos benéficos para a saúde. O jejum de quantas horas? Então, aí os estudos, tem estudo de 12, de 16, de 24 horas. Sim. Então, existe vários variados. Mas diz que o jejum produz efeitos benéficos para a saúde. Mostrou que vai melhorar a sensibilidade à insulina, estimula a adiponectina, que é uma citocina saudável para o corpo. Você vai estimular o BNDF, que é como se fosse um brain neurotrópico growth factor, que estimularia o crescimento de novos neurônios, a neuroplasticidade, diminuiria a inflamação. Então tem vários efeitos, estimularia a produção de corpos cetônicos, seria saudável para a questão do cérebro. Então, o jejum tem se mostrado ter vários efeitos benéficos para a saúde. Vou confessar, e eu acho que o pessoal de casa também, às vezes o nutricionista pede pra gente, vamos comer a cada 3 horas, monta uma dieta. E às vezes você não tá com fome nenhuma. E eles falam assim, não coma, porque se você não comer, você vai engordar, ou vai reter a gordura, não vai liberar a gordura. E às vezes não tá com fome. Sim, isso é verdade. Isso é uma coisa que eu falo para meus pacientes. Não coma se você não tiver com fome. Sabe? Você não precisa obrigatoriamente comer. Se você não quer fazer um lanche, não faça. Não vai comer obrigado. Principalmente naquele que está buscando emagrecimento. Certo. Agora, se nós estamos falando para outros tratamentos, é diferente. Certo. O que se sabe é que comer menos você vai viver melhor. Que ativa genes que ajudam na longevidade. Isso já tem grandes estudos mostrando isso. Você comer 30% menos que você come, você vai viver mais. Isso é fato. E o jejum também está sendo uma modalidade que mostrou benefícios à saúde em várias situações, né? Já tem estudos mostrando até, vou dar um exemplo, em artrite, mostrando que alguns períodos de jejum, uma pessoa que submete a 16 horas de jejum 2 vezes por semana, diminuiu a inflamação na artrite, sabe? Adorei. Bombástico, né? Né, Leila? Não é, não? Doutor, querido, muito obrigada, viu? Deus abençoe muito você, sua família toda, tá? Obrigado. Obrigada, querida. Doutor Léo, o Flávio de Moraes, ele pergunta qual a forma mais eficaz de combater a intolerância à glicose e a consequente resistência à insulina. Ele é adepto a fazer exercícios de alta intensidade e pergunta se isso seria uma das maneiras de combater essa intolerância. Isso é uma das maneiras, não tenha dúvida. Mas a principal é jejum. Então, quanto mais tempo você ficar sem comer. Então, vamos supor, você jantou 6 horas da tarde. Você só vai tomar café às 10 horas da manhã do dia seguinte. Você ficou 12, mais 4, 16 horas de jejum. Isso chama jejum intermitente. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. É você passar muito tempo sem comer. Eu sei que você conhece uma história aí que manda comer de 3 em 3 horas. Isso é balela. Isso é mentira. Os estudos mais recentes estão mostrando exatamente o contrário. Que quanto mais tempo você passar sem comer, que é o chamado jejum intermitente, a sua insulina baixa,
a sua glicemia baixa e você começa a queimar gordura. Você tem muito mais gordura armazenada no corpo do que glicogênio. Nós armazenamos a glicose no nosso corpo na forma de glicogênio. Nós temos em torno de 2.000 calorias de glicogênio armazenado. Nós temos em torno de 40.000 calorias de triglicéridos armazenados. Se eu aprender a queimar gordura, eu tenho muito mais combustível para usar. Só que o corpo desaprendeu de como queimar gordura. Na era paleolítica, eles matavam o animal, olha só, escuta essa. Eles matavam o animal, tiravam as vísceras, a parte gordurosa, e deixava a carcaça magra no mato para os outros animais comerem à noite. Ninguém levava a carcaça magra para casa. Levava gordura, levava o coração, levava o fígado, levava os rins. Só comia isso e deixava a carcaça magra lá. Nós, com essa gordurofobia, enganaram a gente. Aí você não come nada de gordura, aí você tem uma doença que eu chamo de deficiência lipídica. Falta gordura no seu corpo. A Maria Adelaide, de Belo Horizonte. Pois não, doutor, pode continuar. Quem faz você engordar não é a gordura que você come, é o carboidrato, que vira gordura. Tá bom?